Olá, tudo bem com vocês? Professora Arlide de Geografia, Instituto Genária Viana, e nesse vídeo eu quero falar com os alunos do 6º ano, turma 600 e 601. Como vocês estão? Estão bem? A tia também tá ótima, graças a Deus, tá? E vamos fazer aí começar com uma revisãozinha, tá? Do conteúdo que fala sobre as primeiras formas de representação. Esse conteúdo a gente já falou dele, mas vamos voltar rapidinho aí para poder a gente pegar como caminho para poder fazer a gravação do conteúdo para vocês, tá? Nessa parte aí das primeiras formações de representação do espaço geográfico, nós falamos como era feito antigamente, toda a parte histórica para vocês. Os povos que usavam aí a pintura rupestre para deixar suas marcas pelas passagens nas cavernas, né, nas rochas. Depois nós falamos das principais formações, representações do espaço geográfico em representações atuais que a gente usa no nosso dia a dia. Do que eu tô falando? Eu tô falando da maquete, eu tô falando do croquis, tô falando do brocodiagrama, tá? A planta e o mapa. Todos esses exemplos a gente falou e explicou cada um para vocês. Então, tendo dúvida, vai no conteúdo e volta à leitura para poder fixar bem o conteúdo. Dos mapas, nós falamos dos tipos de mapas, né? Que são 5. Então, aí, ó, mapas físicos, mapas demográficos, mapas econômicos, mapas históricos e mapas políticos. Quando eu falei do conteúdo para vocês, eu expliquei cada um deles, tá? Característica de cada tipo de mapa. Então, é só seguir a busca aí, caso tenha alguma dúvida. Depois, o nosso próximo assunto vem falando aí do sistema solar, né? Dos planetas, que se encontra aí na página 49. O surgimento e as características dos planetas, né? Os planetas do sistema solar, que são classificados em 2 grupos, os rochosos e os gasosos. Os rochosos, como o próprio nome indica, são formados por rochas e apresentam uma crosta, isto é, uma superfície sólida, e eles são menores e estão mais próximos ao Sol. Que planeta eu tô falando? Eu tô falando de Mercúrio, Vênus, né? Marte, são exemplos dessa classificação aí de planeta. Tem também os planetas gasosos, que são compostos por gases, né? Literalmente por gases, principalmente o hidrogênio e o hélio. Por ser núcleo sólido ou quase sólido, e são os maiores e mais distantes do Sol. Esses planetas são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além dessas características, todos os planetas do sistema solar descrevem uma órbita, isto é, um percurso que realiza em torno do Sol. O tempo que esse percurso é realizado varia de acordo com a distância em relação ao Sol. Quanto mais próximo, menor é esse tempo. Além disso, que eu estou falando para vocês, tem os outros astros, tá? Então vamos lá. Os avanços da ciência e da tecnologia são um aliado importante do ser humano na exploração do tempo, né? Telescópios espaciais, cada vez mais sofisticados, entre outros equipamentos para fazer, né, essa visualização. Que outros astros eu estou falando, galerinha? Eu estou falando aí dos asteroides, o cometa, tá? As estrelas, tá? Os meteoros, tudo isso são considerados astros, tá? Na página 51 tá falando aí Lua, satélite natural da Terra. A gente já falou isso também em um outro momento. Tá falando das fases da Lua, tá? Então aí vocês têm uma imagem que mostra toda essa fase. Olha, ela começa na número 1, tá? Vocês podem observar aí no livro de vocês, as imagens começam na número 1, que é a Lua nova, tá? Na imagem 2, quarto crescente. Na imagem 3, lua cheia. E na imagem 4, quarto minguante. Então, são as fases da lua, tá? O tempo que ela leva para girar em torno da Terra é igual ao tempo que leva para girar em torno do seu eixo.
27 dias e 8 horas, ou seja, aproximadamente aí 28 dias, tá? O fato desses movimentos acontecerem aproximadamente em 28 dias, tá? Nesse mesmo período faz com que se enxergue sempre a mesma fase da Lua, que está voltada para a Terra e é iluminada pelo Sol. Esse ciclo de movimento é chamado aí fenômeno denominado fases da Lua. Então, no desenho que vocês têm aí no material de vocês, mostra cada uma dessas fases, tá bom? Que são 4, ok? Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Vamos lá, vamos seguindo. Planeta Terra, a gente está falando aí na página 54, né? Então, a gente está falando dos principais movimentos da Terra. São vários, porém 2 são super importantes. A gente vai falar aí do movimento de rotação, tá? Dentre os diversos movimentos da Terra, os principais são os de rotação e o de translação. Rotação é o movimento em torno do eixo terrestre. Leva aproximadamente 24 horas, tá? Para se completar. E é o fenômeno aí responsável pelo fenômeno dos dias e das noites, ok? Então, movimento de rotação é o movimento em torno do eixo terrestre, leva aproximadamente aí 24 horas e é responsável pelo fenômeno dos dias e das noites. Tem também o outro que é super importante, que é o de translação, tá? Por sua vez, é o movimento da Terra em torno do Sol, como fazem os demais planetas do Sistema Solar. E é responsável pelas estações do ano, tá? Então, ele tem um período de demora aí 365 dias, tá? E é responsável aí pelas estações do ano, tá? Primavera, verão, outono, inverno. Na página 56, vem falando aí, ó, tá? As camadas da Terra. A Terra possui, a Terra passou por muitas transformações ao longo da sua história evolutiva, né? Como as mudanças continuam acontecendo e é fundamental sabermos dessas mudanças. Para facilitar o estudo das características naturais da Terra, os cientistas dividiram essa planeta aí em camadas, tá? Então vamos estudar um pouquinho a partir de agora essa divisão. Então vamos lá. São as constantes interações entre os elementos dessas camadas que esculpem a paisagem terrestre. São chamadas de camada externa e camada interna. Então vamos às camadas externas, tá? São elas: a atmosfera, camada constituída de gases, principalmente, galera, o oxigênio e o nitrogênio, que envolve a superfície terrestre. Então, camada responsável pelos gases, tá? Chamada de atmosfera. A próxima camada, chamada de hidrosfera, a gente está falando aí da camada formada pelas águas, né? As águas dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, tá? Todas essas águas que tem dentro do planeta, ela fica nessa camada, chamada de hidrosfera. A próxima camada é litosfera, camada sólida composta de rochas e solos, conhecida também como crosta terrestre. É a parte mais externa do manto, tá? A litosfera ou crosta possui espessura que varia aí, ó, de 5 a 70 quilômetros. Faz parte da estrutura da Terra e faz a interferência entre as camadas externa e interna do planeta, tá? Por sua vez, as camadas internas localizam abaixo da crosta, né? Por isso que são chamadas de camadas internas. São elas, o manto e o núcleo, tá? Nessa mesma página 56, vocês têm um desenho aí que mostra certinho todas essas camadas que eu tô falando com vocês. Mostra o núcleo, mostra o manto, tá? A litosfera, a hidrosfera, tá? A atmosfera. Então, dá uma observada aí no desenho da página 56 para vocês
verificarem justamente o que eu tô falando, tá? E o posicionamento de cada uma delas. Vale lembrar que o núcleo, tá? Ele também é um núcleo interno e externo. Então, vamos lá. O manto, rapidinho, o manto é formado principalmente por uma liga de ferro e níquel. O núcleo externo encontra-se no estado líquido e o núcleo interno é sólido, devido à pressão interna do planeta, tá? Então, nesse mesmo desenho que eu tô falando para vocês, mostra isso aí, tá? O núcleo interno e externo, tá? E a sua composição. Na 57, eu falando aí da biosfera e a importância do equilíbrio ambiental, tá? Eu falando aí da camada onde tem vida. Aí vem falando um pouquinho da história, né? Como tudo iniciou, que antigamente, né, a Terra não reunia as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, como isso foi feito, como isso foi acontecendo com o passar do tempo, né? Para poder chegar aí até ter todas as condições necessárias para ter vida. Então, na página 57 tem um texto bem longo, tá? Vocês podem fazer aquela marcaçãozinha que vocês já sabem como fazer, não deixe de fazer essa marcação nos principais pontos, tá? E tem um esqueminha mostrando como iniciou e como chegou nessas condições para se ter vida aí dentro da biosfera, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha na página 57, que tem todo um esqueminha aí para vocês acompanharem o que a tia tá falando, tá bom? Então, olha só, a tia vai ficando por aqui nesse vídeo. Dá uma olhadinha no roteiro que tem novidade, tá? Não deixe de acompanhar todo o roteiro, de fazer o que tem que ser feito. E outra coisa, tem tarefa online, tá? Não deixe de fazer as tarefas online, ok? Porque depois tem que gerar aí relatório e eu preciso que vocês façam, tá bom? Fiquem com Deus, cuida, abraço na família e até o próximo vídeo.